Com relação ao Empório, quando que surgiu essa ideia? Como que iniciou tudo? Augusto, é um pouco engraçado, porque acho que a primeira coisa a se considerar é que não é a primeira vez que a gente arriscou em alguma coisa, né? Nem o Matheus, nem muito menos a Fernanda, que é minha sócia e esposa. Então, assim, a gente sempre pensava em ter algum lugar que realmente tivesse muito a ver com o estilo de vida que a gente seguia. Começamos a fazer algumas pesquisas e a gente começou a pensar também qual era a dificuldade que a gente tinha como consumidor. E aí, pensando há 11 anos atrás, 10 anos atrás, a gente começou a entender que era um universo muito engraçado, porque se a gente parar para pensar, em 2010 e por aí vai, a gente vivia uma era muito engraçada do frango e batata doce. Verdade. A pessoa que praticava atividade física, era ideal ela seguir um roteiro alimentar. E esse roteiro, ele tinha, na maioria das vezes, a presença de frango e batata doce. O cara que tinha um foco mais elevado na área estética, por exemplo, buscaria um físico diferente, ele vivia basicamente a frango e batata doce. E o que a gente buscava? Entender como isso poderia ser um pouco diferente, como que poderia sair um pouco dessa caixinha. E aí a gente chegou em alguns estudos, algumas análises, e para a gente o que era importante se pensar? A gente sabe, né, dentro da alimentação de forma geral, que ser saudável basicamente é simples. É evitar aquilo que não agrega, né? Digamos assim, as calorias negativas. E aí a gente começou a construir algumas ideias e pensar, porque o que caberia numa opção de café da manhã? O que caberia numa opção de café da tarde? O que caberia em outras situações? O que hoje é difícil de encontrar? E a gente entendeu, depois de muita pesquisa, de muita análise, de muito diálogo, que seria muito interessante investir nesse universo. Daí a Fernanda teve as primeiras criações, que foram os pães. A gente fez vários laboratórios, né? Foram 3 anos vendendo pãozinho na rua. Que legal. É muito legal falar isso, porque foi muito interessante para a gente ter as primeiras percepções daqueles que poderiam ser, de fato, consumidores. Nas ruas, e o Matheus, educador físico, né? Atuou durante 14 anos. Nas academias também. Nas academias ele levava pãozinho também. E aí, muito disso. Então, a gente tentou buscar uma outra opção que pudesse contemplar uma rotina, uma vida saudável, com alimentos que, de fato, poderiam somar, né, ao longo dos objetivos aí mais diversos possíveis, mas que fossem deliciosos e também saudáveis. Eu acho que essa é a grande diferença, viu? Há um tempo atrás, saudável às vezes não te dava prazer, né? Nós sentimos prazer na alimentação. Eu acho que hoje essa cultura de vocês, né, investirem na alimentação que muito parecida com aquela não saudável, né? Isso faz com que a gente... Docinhos maravilhosos, aprecie. Tortas maravilhosas, ovos de Páscoa sensacionais. Impressionante, viu? É legal falar o seguinte, cada pessoa tem suas individualidades. Fruta, num conceito geral, é natural e é saudável. Mas tem gente que gosta de algumas frutas e não gosta de outras frutas. Pensando um pouco nisso, a gente traz uma temática para os produtos que a gente desenvolve. Qual é? Não adianta ele só ser saudável. Ele tem que trazer memórias, lembranças, tem que trazer sentimento, recordações, porque a gente está falando de uma linha de produto que tem tudo a ver com infância, que é o pãozinho, que é o bolinho, né? Que é tudo aquilo que soma no ambiente de família. E aí a gente tenta hoje, ao longo dos desenvolvimentos, fazer o quê? Usar matérias-primas que sejam saudáveis, que tenham um contexto mais natural, que sejam livres principalmente de industrializados. Eis o motivo da gente só usar farinhas artesanais, assumir, né, dentro da linha de produção própria esse universo também sem glúten, mas trazer tudo isso com sabor, com coisas que realmente despertem prazeres, né? E a cozinha toda, as receitas, tudo é tocado pela Fernanda, né? Dona Maria da Paz. Isso que eu não sabia. A Fernanda, sua esposa, lá atrás, ela que desenvolvia tudo. Os primeiros pães foram ela, os primeiros polvilhos, que são os carro-chefes, o pão de queijo, que é outro carro-chefe.
E aí, ao longo desses, hoje, 7 anos com um ponto físico, existem profissionais que absorveram todo o conhecimento que a gente conseguiu construir através de muito estudo, porque é muito difícil você tirar, por exemplo, o trigo, que é um ingrediente que traz elasticidade, viscosidade, e dar esses elementos, essas características para um produto sem ele. E aí, com muita pesquisa, errando muito, mas muito. Hoje a gente entende que as substituições precisam ser de uma maneira, combinar alguns elementos, a gente consegue trazer mais alvéolos, deixar o produto com um pouco mais de ar, ou seja, trazer a ele uma característica de ser mais macio e por aí vai. É uma alquimia. Mas ela criou os primeiros produtos. Hoje existe a participação da equipe, e fica aqui meu agradecimento, porque sem equipe a gente não chegaria até aqui. Eles são base disso tudo, sempre foram, mas basicamente a Fernanda foi a grande percussora aí das criações.